mudamos, né, as mulheres que mudam, elas têm sim, elas dão um passo, mas tem outras que estão que elas não têm força, e essa força, a gente sabe que essa força vem do pai, né, Gerlane? A gente Olha, sabe que, a gente sabe que muito dessa força de empurrar a gente para o mundo, de fazer a gente alçar voos maiores, né, de colocar projetos no mundo, de mudar de cidade, mudar de país, tudo essa força vem muito do pai, porque é o pai que impulsiona a gente. Então, a aquelas mulheres. Nildinha falou assim, ó, meu maior desafio é sair perto da minha mãe. Acontece muito, né? A gente quer ficar naquele lugar quentinho, né? Quer ficar naquele aconchego de mãe. Mas a gente só realmente cresce, a gente só vai evoluir quando a gente cortar mesmo esse cordão umbilical, no sentido de que se tornar adulto, né? Quando você sai para a vida, como você falou, né? O pai impulsiona para a vida. Quando você tem esse movimento de sair, aí que você se torna adulto. Porque enquanto você está no aconchego, quentinho, pertinho da mãe, tudo a mãe tá ali perto, resolve, a gente se torna criança, né? A gente A vive como gente não, criança. não cresce. E uma criança não tem relacionamento, não casa, não trabalha, não tem responsabilidade. Somente o adulto tem essas responsabilidades de vida, né? De pagar boleto. Eu digo, a vida de adulto é pagar boleto e lavar louça. Agora, observe aí, gente, como que esse ponto aí que a Gerlane colocou é importantíssimo, né? O que é que tem aí por trás de você querer ficar perto da sua mãe? Sim. Né? É um ponto para. Eu não vi aqui o nome dela. Nildinha falou. Como? Nildinha. Mildinha. Pois é um ponto para você observar, porque o normal, né, vamos dizer assim, o normal não tem certo nem errado, mas o normal é a gente se tornar adulto e voar, né? Ter a nossa própria casa, ter o nosso relacionamento, não é ficar grudado na mãe e nem no pai. Se a gente está grudado na mãe ou no pai, é porque alguma coisa tem por trás, né? Às Então, vezes, isso tem alguma emaranhado. às vezes até a gente acha que se a gente sair de perto dos nossos pais, eles não vão dar conta. É, Mas, pelo amor de Deus, como é que os seus pais, como é que sua mãe vivia antes de você nascer? Ela vivia. Então, muitas vezes a gente subestima os nossos pais, né? Muitas vezes a gente acha que eles não dão conta, mas eles dão conta, né? Aconteceu ano passado, eu fui morar voltei, né, para minha cidade no interior, fui morar perto da minha mãe. E aí, com essa pandemia toda, eu não fiquei muito tempo lá, precisei me mudar de novo. E aí a minha maior angústia era essa: meu Deus, eu vou deixar meus pais aqui, idosos, e agora se eles vão dar conta, né? Dão conta, estão vivendo hoje do mesmo jeito sem mim. Então, às vezes, a gente se coloca até numa posição arrogante. Nossa, eles não vão viver sem mim. Mas vivem, gente. A gente pode sim ajudar os nossos pais, mas do nosso lugar de filho. A gente não pode querer ser pais deles, né? A gente fica no nosso lugar. Eles têm muito mais força do que a gente. Muito mais Né? força. Você vê que tantas coisas que eles já passaram, que eles já viveram e eles estão aí, né? Nos deram a vida, né? Nos deu tudo até hoje. Então, agora, não adianta a gente querer ficar perto deles e tentar retribuir aquilo que eles fizeram. Nós nunca vamos conseguir. Isso aí a gente tem que colocar na cabeça, que nós nunca vamos conseguir retribuir o que eles nos deram, que foi o principal, que é a vida, né, Gerlane? A A gente gente não vai consegue, conseguir. a forma como a gente consegue retribuir é seguindo a nossa vida, fazendo algo de bom, tendo um bom trabalho, servindo de alguma forma. Dessa forma a gente consegue retribuir e não ficando lá grudado neles. Fica a dica aí, viu, Nildinha? Espero que Fica a tenha dica. ajudado, né? A gente não sabe, né? Cada um tem a sua questão. Eu falei assim, um caso que pode ser, mas eu não sei qual é o caso dela, né? Aí a Josidade falou assim, a questão do apego. Minha mãe sempre reclama para que não me apegue às coisas.
É isso também, né? Às vezes a gente se apega demais a uma coisa e sofre com aquilo, né? Isso é uma coisa bem relativa, essa questão do apego, né? Porque o apego também pode ter algo por trás. A quem você está apegada? A quem você está leal, né? Estando apegada àquilo ali. Então, a pessoa sempre precisa se perguntar, né? Se ela é muito apegada a alguma coisa ou a alguém, pode ter sim também algo por trás, né? Que está fazendo com que você fique apegada e às vezes nem saia do lugar de tanto apego a uma pessoa ou, né, ou a uma situação. A Luísa Valeri, né, ela fala assim que nós somos muito mais leais do que livres. Sim. Então, é o tempo todo a gente está se colocando nesse lugar, né? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente para um pouco e refletir o porquê daquela, o que aquilo quer me mostrar, né? O que aquilo quer fazer com que eu aprenda. Porque sempre tem alguma coisa por trás, né, Lenice? Sempre tem, a gente está sempre, até a gente que já começou a abrir um pouco mais a visão, né, que a gente já tem, a gente percebe que a gente às vezes para, às vezes trava, né, aí você começa a pensar, né, a nossa vantagem é que como a gente vê um pouco mais, né, essa questão sistêmica, a gente sabe que aquilo ali, se eu não conseguir sair do lugar, é porque eu sei que tem alguma coisa ali que é sistêmica, que eu ainda não consegui enxergar, e aí a gente começa a olhar para aquilo, né. Então, do adulto, né, do adultecer é o primeiro passo, assim, né? Você deixar a criança e se tornar responsável pela sua vida. Porque você, na condição de criança, você não vai avançar muito, né? E isso também foi um dos pontos, assim, que eu me despertei, né? Que eu era a minha criança interior, quando fazia birra, cruzava os braços, o bico desse tamanho e não queria sair do lugar. Ah, porque eu quero, porque a culpa... Gente, a gente ri mesmo, porque a gente sabe que o tempo todo a gente se pega, né? A gente se pega nessas situações assim, porque muitas vezes, até hoje, independente da idade, a nossa criança muitas vezes toma frente mesmo das coisas, né? Em algumas situações a criança aparece assim, se você deixar, ela toma as rédeas mesmo. Ela faz birra e você não consegue avançar, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho assim, né? É você decidir, não, eu quero olhar para isso, eu quero entender. Depois disso, é você se responsabilizar pela sua vida, pelas suas escolhas, e não tá culpando o governo, Deus, o marido, a mãe. Olha sempre para você, porque daí que vai partir, né, todas essas questões que estão dentro de você. Você vai começar a enxergar isso e aí vai poder fazer diferente, né, Lenice? Sim, porque muitas pessoas, às vezes, culpam o prefeito da cidade. O prefeito aqui dessa cidade, ele só rouba e não sei o quê, e aí a gente não tem emprego, a gente não tem o quê. Tem gente que vai para fora do país, é o governo, os políticos, a não sei quem. Aí sai. Quando chega lá, também não sai muito do lugar, né? Porque as dificuldades são muito grandes também. Mesmo para quem está fora do país, mas para quem sai da sua cidade também tem suas dificuldades. Tudo é uma adaptação, você tem que adaptar, né, ao lugar que você vai. Mas quando você chega lá, que a pessoa percebe que ainda existe aquele bloqueio, o que ela precisa fazer? Que ela começar a entender que aquilo é sistêmico, que aquilo não adianta ela mudar, ela pode ir para qualquer parte do Brasil, Ela carrega tudo com ela. Ela vai carregar aquele problema para qualquer lugar que ela tiver, não é? Então, assim, tudo parte de você, como a Lenice falou, de dentro para fora. Quando você olhar para você, para as suas questões, aí sim você vai conseguir viver na sua cidade, ou em outra cidade, ou em outro país, de forma mais leve e com mais consciência, né? Porque problemas nunca vão deixar de existir. Nunca vão deixar. Vive mais com mais leveza, né, Lenice? E sempre voltando àquela questão, orai e vigiai, porque para você sair do seu lugar é rapidinho, então sempre tá com esse orai e vigiai aí em mente. E essa questão que eu acho também de só da gente ter uma vida mais leve,
né? De você, igual alguém comentou aí, que é libertador. Essa sensação de você se sentir livre, que você não tem aquele peso, que é o peso, né? É que torna a gente infeliz. Qualquer lugar que você for morar, se você tiver algum problema sistêmico, você vai travar, você vai ficar infeliz, você vai querer voltar para sua família, aquele sentimento, aquela saudade exagerada, porque saudade todo mundo tem, mas aquela saudade exagerada, aquela insegurança exagerada. Tem pessoas que saem da cidade ou saem do país, muitas vezes falando, ah, não, na minha cidade não tem segurança, no Brasil não tem segurança. Mas por que é que todo mundo está aqui no Brasil inseguro, né? Que a gente sabe que tem sim essas inseguranças. Mas por que para mim não pesa tanto e para uma outra pessoa pesa tanto a ponto dela ter que se mudar? E muitas vezes, né, Helenice, tem pessoas que até voltam, né? Tem pessoas que até voltam para suas cidades e continuam com aquele mesmo sentimento. O mesmo sentimento. E aí não consegue ficar feliz em lugar nenhum. Porque não resolveu os seus problemas. Exatamente. Né? Então, eu acho assim. Não é a questão, é dentro de você. Não é questão. Muitas vezes você pode até, sim, conseguir ser feliz, sair da sua cidade, ser feliz, sair do país, ser feliz. Mas, desde que você não tenha lá, carregando seus problemas lá de trás, né? Se você conseguir ir trabalhando essas questões da cidade que você está, você consegue deslanchar, né? Você não precisa ficar infeliz naquela cidade, com medo de voltar, com vergonha de voltar. E o que os meus amigos vão pensar? Medo do julgamento de outras pessoas, que isso também é outra coisa que interfere muito, que a pessoa sempre fica com medo do julgamento, medo do que as pessoas vão dizer, dos próprios familiares. O que meu familiar, né, o meu primo, meu primo, vai achar que eu sou fracassada, porque eu fui e voltei. Né? Então, isso aí também é uma coisa que a pessoa tem que levar em consideração, porque o julgamento, essa insegurança também tem um fundamento sistêmico, né? Essa insegurança também é um fundamento sistêmico, então a pessoa precisa olhar. E a gente vê isso muito quando a gente faz as constelações, né, Gerlane? Sim, exatamente. A gente abre o campo ali, você já começa a ver onde que a pessoa, onde que ela travou, por que que ela tem aquele receio, né? De onde que ela está trazendo aquilo, porque essa insegurança também, esse medo, que faz muitas vezes ela mudar de cidade ou de país, pode estar em algum episódio, né, em algum acontecimento lá da ancestralidade dela, né, que faz com que ela carrega isso, sem saber a vontade dela de mudar. Né, aquele sentimento que eu não posso ficar aqui, que aqui, né, me perturba e tal, e eu quero mudar. Mas por que ela faz isso? Às vezes nem ela sabe, porque isso tá lá, né? A raiz disso tá lá na ancestralidade dela. Exatamente. E eu falo muito assim também, né? E eu falo muito assim, né, Helenice, para você não se conformar, porque quando você se conforma com aquela dor, com aquela vida que você não quer ter, aí realmente é muito complicado, porque aí você não tem forças para mudar. Então, se você percebe que tem algo errado, que você não está bem, então procura ajuda. Tem tantas ferramentas hoje em dia que podem te ajudar, né? Eu falo assim que nós somos criação divina, né? Nós nascemos para dar certo, para ser feliz. Então, gente, se mexe, né? Busca o motivo dessa angústia, desse mal-estar, porque nada é por acaso, né, Helenice? Nada é por acaso. Nada. Sempre a gente precisa se perguntar, né? Por que é que eu estou sentindo isso? Será que esse sentimento é meu? Isso. Né? Porque muitas vezes o que a gente sente nem é nosso, né? É um sentimento que vem. Eu não sei se nós deixamos claro aqui essa questão da nossa herança, né? Tudo que vem passado para a gente dos nossos ancestrais. É importante as pessoas perceberem, né? Quem está nos assistindo aqui, perceber isso. O que acontece? Hoje, né, nós estamos aqui, mas nós não somos só a nossa história, né? A minha história hoje vem lá de trás, vem lá dos meus, sei lá, tataravós, trisavós, né? Bisavós. E é como se viessem em cachoeiras. Tudo que eles passaram, vão passando de geração em geração, de um para o outro.
até chegar em mim hoje. E a história do Brasil por si só, né, foi um processo que passou assim por vários imigrantes, várias pessoas que sofreram bastante. Então a gente pode estar carregando todas essas dores dessas pessoas, né? E que isso Que faz. pode fazer com que ela tenha vontade de mudar, sabia? Sim, Porque exatamente. muitas vezes, na ancestralidade, por exemplo, né, ela teve lá alguém que veio, né, de outro país, por exemplo, veio do Japão, italiana, né, então tem muito imigrante italiano, e veio naquela busca por algo melhor, né, por ter uma vida melhor, e chegou aqui, não achou aquilo que ele queria. Ele teve que lutar muito para conseguir. Muitas vezes, depois de chegar no Brasil, ele não teve como voltar. Então, a saudade daquele ancestral, né, daquele imigrante, a saudade lá da Itália ou do Japão ficou tão forte, tão impregnado, né, naquela família, que hoje, muitas vezes, a pessoa que tem uma descendência de italianos, né, ou de japoneses, por exemplo, sente essa vontade, às vezes ele nem sabe que ele tem essa descendência lá, que teve um ancestral dele que veio, às vezes ele nem conhece a história, mas ele tem aquela vontade louca de conhecer a Itália, ele tem aquela vontade louca de ir para o Japão. Muita gente fala assim, gente, onde que essa pessoa está tirando isso? Que vontade é essa de morar na Itália, de morar no Japão? Às vezes os amigos falam assim, não tem nada a ver com você, mas o que no fundo está fazendo essa pessoa mudar de país, ou às vezes mudar de cidade mesmo, aqui dentro do Brasil, né? É esse sentimento da ancestralidade que vem sendo passado de geração em geração até chegar nessa pessoa. Olha como que é interessante, né? É interessante. E no meu caso, eu tenho um episódio também para contar, né? Que antes também de conhecer as constelações, lá em 2015, eu viajei, eu fui para a Europa, eu visitei a Itália, fui para Roma, né? E quando eu cheguei lá, eu me senti tão mal, eu me senti muito mal lá em Roma. E eu comecei a falar mal das pessoas. Nossa, esses italianos são tão chatos, eu não gostei daqui, eu definitivamente eu não volto mais para esse lugar. E eu não entendia por quê. Eu comecei a ter, né, sentimento assim, voltei. E até que quando eu comecei a estudar as constelações, que eu fui fazer minha árvore genealógica, o meu tataravô, ele veio fugido da Itália, na época da guerra para cá, para o Brasil. Então, quanto que ele não sofreu na Itália? Quantas perseguições ele não passou na Itália? E daí, automaticamente, né, eu fazendo os meus Quando estudos... você chegou, e Então, quando você chegou lá passeando, você teve esse sentimento ruim. exatamente. E esse sentimento que eu tive, muito provavelmente foi, né, desse sentimento das histórias que ele passou lá. Então, como que nós somos muito mais leais do que livres. Muito, né? Mais. Muito mais leais. Então, todos esses sentimentos sempre está linkado à nossa origem, às nossas raízes, né? E hoje sem perceber, a gente às vezes tem atitudes, né, que ou podem ser boas ou não, né? Por exemplo, podem te levar a mudar de cidade ou de país em função, né, de algo da ancestralidade, como pode ser negativo. Você chegou lá e você, né, num lugar bonito, num lugar lindo, e isso acontece também, né, das mulheres chegarem num lugar, nossa, o lugar tem mais lindo do mundo, mas ela não se sente horrível naquele lugar, não consegue se adaptar, ela não consegue ver nada de interessante naquele lugar. Por quê? Porque tem alguma coisa sistêmica, foi o que você passou. Exatamente. Né? Eu vou dar outro exemplo. O meu professor de inglês chegou aqui na live, tá falando aí de... E eu vou dar um exemplo que muitas pessoas têm dificuldades de aprender outra língua, né? Sim. E isso também pode ser sistêmico. Porque tem gente que faz vários cursos, quer muito aprender e não consegue. Então, isso por trás pode ter algum fundo sistêmico, né? Que a gente não sabe. A gente precisa muito, né? A gente precisa muito colocar mais atenção aos detalhes, né? Porque é difícil para a gente ver o tudo, né? Então a gente tem que ver, prestar atenção naquele detalhe, o que aconteceu, para a gente procurar entender por que daquilo. Isso. Por que desse sentimento? Muitas vezes a mulher, igual no seu caso, né, chega num lugar e se sente tão mal, não gosta daquele lugar e tal, e às vezes o marido, quem está do lado, né, fica impressionada, começa a julgar, criticar, ela só vê defeito, ela só vê a coisa errada, né, mas aquilo tem um fundamento. Tem um fundamento que muitas vezes ela não percebe.
Né? Ela mesma não percebe. Às vezes a mulher até se culpa. Sim. Ela pensa assim, não, realmente, acho que eu sou enjoada mesmo, porque todo mundo no grupo aqui está se dando bem, está sentindo bem no lugar, estão aproveitando e eu estou com esse sentimento ruim. Ela se sente culpada. E tudo tem um fundamento. E isso tem muito a ver com a nossa ancestralidade. Tem. Nada é por acaso, nada é aleatório. Então é bom que a gente tenha pelo menos esse início, né, de consciência e saber que se alguma coisa existe dentro de você, você parar e se questionar o porquê. Eu acho que é o primeiro ponto. E depois ir buscar ajuda, buscar ferramentas que possam, né, responder esses seus questionamentos. Né? E essa base sistêmica, né, Gerlane? Essa base sistêmica, ela além de ampliar, né, a gente traz isso para a vida da gente. É como se fosse uma prática diária, uma filosofia, um jeito de, né, um jeito de caminhar. Porque você começa a não julgar as pessoas, porque você sabe que muitas das atitudes daquela pessoa têm um fundamento. Ele pode estar sendo leal a alguém, né? Ele pode estar emaranhado aí com algum familiar dele, da família dele, né? E a gente entender também que a família do outro é completamente diferente da gente, né? A gente não pode achar assim, ah, mas na minha família todo mundo pensa desse jeito, e aquela outra família, né? E julgar a outra família como errada, a outra pessoa como errada. Isso serve também quando a gente muda de cidade, né? A gente vai para outra cidade, tem outras culturas, outra educação. Às vezes outra cultura, a pessoa tem outro jeito de lidar com a vida, de lidar com determinadas situações, né? E o julgamento já afasta de cara. Você começa a julgar, não, mas eles são muito chatos, mas eles fazem assim, não sei o quê. Nós brasileiros somos assim, né? A gente tem mania de falar, na minha cidade, eu lá no Brasil, a gente pode fazer tudo, a gente pode sentar, pode abraçar os amigos, tomar cerveja, sentar na porta da rua, né? E começa a julgar que o povo é chato, que o povo é fechado, né? Que eles não têm abertura para fazer esse tipo de coisa, mas isso tudo a gente vem trazendo. E por trás de cada pessoa, de cada família, de cada região, tem a sua história, o porquê de tudo aquilo. Então, quando você começa a entender isso, você também passa a não julgar mais, né? E é impressionante, porque se você for pensar, dentro do Brasil, como que são diferentes, dentro das regiões do Brasil, como que é diferente, só de você mudar dentro do Brasil, não precisa nem de ir para fora, não. Aqui dentro, você vai ver tanta coisa, né? Tanta coisa diferente, até a própria gastronomia, né? É diferente. Você já pensou se eu for julgar? Lá na Paraíba, eles comem bode. Né? Nordeste a gente come cuscuz e ele é um pouco mais seco aqui, né? A gente come cuscuz com queijo, com ovo, com várias formas, né? E eu fui morar em São Paulo, no interior de São Paulo, em Americana, no ano passado, e aí o cuscuz deles é diferente do nosso. Então, veja, nós estamos no Brasil, mas de uma região para outra tem as suas diferenças, né? Não, e só de você pensar nessa forma de fazer o cuscuz, por exemplo, no Nordeste, é completamente diferente. Tem uma história por trás daquela forma como é feito, dos ingredientes, de onde vem, né? Tem toda uma história por trás daquilo. Exatamente. Da própria gastronomia. Se você imaginar, muitas vezes, até dentro, vamos colocar um exemplo, que você colocou o cuscuz do Nordeste. Às vezes, até dentro do próprio Nordeste, a sua mãe, por exemplo, tem uma história de fazer o cuscuz. Né? Às vezes, ela aprendeu com a mãe dela a fazer, e a mãe dela colocava um certo ingrediente tal, né? Que é da sua família, que não só as outras famílias não fazem dessa forma. Já vê como que é minucioso, né? Essa questão da história, da família, da ancestralidade. E eu puxo um link também para outra perspectiva, né? Assim, às vezes a gente vê a nossa mãe cozinhando de tal forma, a nossa família, e às vezes a gente só vai seguindo, né? Aquele padrão. A gente nem para se questionar, mas por que ela faz assim, né? Por que eu não posso fazer diferente? Tem até uma história que é até engraçada de uma pessoa que ela sempre cortava os pezinhos do porco quando era no Natal, para assar o porco. Sempre cortava. E foi passando de geração em geração, cortava, botava no forno, tirava. E aí uma pessoa lá na frente perguntou. A ovelha negra perguntou. A ovelha negra,
ciência perguntou, mãe, mas por que corta os pezinhos do porco? E aí foi quando a mãe falou assim, eu não sei, minha mãe sempre fazia assim. E foi perguntando, até que chegou a verdadeira história, que realmente a mãe cortava só porque no forno dela não cabia o porco inteiro, entendeu? Aham. Então não Não era tem, nada assim não tinha mirabolante. nada de extraordinário na história, né? Era simplesmente uma forma que ela fazia, porque ela cabia no forno dela ali, e ela. Mas Isso. quando chegou lá na frente, se ninguém questionasse, É. né? Se não Uhum. tivesse aquela que quer sair do padrão, aquela que quer buscar algo diferente, né? Aquela que quer ver o outro lado da coisa, se ela não tivesse perguntado, Ia ia seguindo o ficar padrão. repetindo, né? Isso é a famosa repetição de padrão, né? Isso, Aquela exatamente. repetição de padrão que a gente tanto fala. Vai repetindo, repetindo, sem questionar e sem É, saber o porquê que está repetindo. é. Aí teve uma pessoa, o Júnior, ele foi uma pergunta até interessante. Ele falou: quando saber a hora de pedir ajuda? São poucas pessoas que têm esta sensibilidade. Realmente, são poucas pessoas mesmo. Mas eu acho assim que chega um momento, né? Tem pessoas que realmente passam uma vida toda e não se questionam. Mas eu acredito que chega um momento que você mesmo para e diz: não, tem alguma coisa errada, né? Assim, isso tem que partir da pessoa, porque eu não posso obrigar o outro a É, mudar, né? Tem às vezes até as mulheres falam assim, ai, o meu marido, ele precisa fazer uma constelação, mas ele quer fazer uma constelação? Tem que partir dele, as né? pessoas Então, precisam entender que cada um tá num momento diferente, né? isso, Cada um tem o seu momento de buscar ajuda, de entender primeiro, eu acho. Tem pessoas que não sabem que tem problema. isso, uhum. Elas passam pela vida assim, elas não estão despertas para isso. Elas vão tocando a vida e tal. Então elas nem sabem que tem um problema. Elas Aí não tem se... aquela pessoa que começa a sentir que algo está me incomodando, mas eu não sei o que que é, não. Também não Uhum. quero mexer com isso também, não. Quero Isso, saber, não. Continua levando a vida. Aí já tem outras que ela começa a perceber, não, eu realmente tenho um problema. Isso aqui é um problema. Isso aqui uhum. está me perturbando e eu quero resolver. Isso, Mas eu não sei como. E aí é que ela chega no ponto. Ela chega no ponto de estar no momento de, já que ela sabe que ela tem um problema, ela já percebeu que aquilo não dá mais, não dá certo, e que ela quer resolver, que ela precisa e quer resolver. Aí ela busca ajuda. Então, a e pessoa tem que passar por essas etapas, né? Ela tem que passar por essas etapas até chegar no momento em que ela sente. por isso que é tão importante, né, a gente se desvincular em algum momento da nossa família de origem, porque se a gente continua ali, a gente não vai ver outra perspectiva, a não ser aquela mesma. Mas quando a gente sai, que começa a enxergar, de conviver com outras pessoas, de ver o mundo de outra forma, aí sim pode ser que a gente desperte. Mas enquanto a gente estiver ali no mesmo meio, é muito difícil mesmo, né? Muito difícil você sair. A gente Despertar. precisa ampliar, né? Ampliar a visão, ampliar a consciência, procurar sempre se autoconhecer. O autoconhecimento nesse ponto ajuda muito, né, Gerlane? Exatamente. O Muito. autoconhecimento aí, ele impulsiona a gente a estar sempre buscando, a estar sempre nos entendendo, sempre nos questionando. Que é isso, que a vida mais leve é a partir desse momento, né? Porque quando você está inserido num contexto de um problema, alguma coisa que você não se conhece, aí você começa a se desesperar, porque você não entende. Mas quando você já se conhece e está passando por determinada situação, aí eu acho que aí que está a fluidez, né? Que você vai contornando aquela situação, aquele problema com mais leveza, sem tanto desespero, né? É porque a gente precisa entender que a vida não precisa ser difícil, ela E não precisa ser, né, ser pesada, a gente não precisa ficar repetindo as coisas, né? isso. O que a gente precisa é exatamente isso, romper os padrões, romper aquilo que, né, nos deixa leal ao nosso sistema e sem deixar o sistema para trás, né? A gente vai carregar o sistema com a gente, mas a gente vai fazer algo a mais, a gente vai dar um plus para nossa família, né, para nossa ancestralidade. E isso que eu acho importante, que eu falo muito isso, sabe, nas minhas postagens, eu sempre estou falando a respeito, porque eu acho que o principal da gente ampliar essa nossa consciência é a gente poder nos libertar, né? Porque o papel é nosso hoje. Porque a próxima geração
depende da gente. Depende de eu mudar minha postura, de eu resolver os meus problemas, para que eu não passe para a próxima geração todas essas questões. Então, a partir do momento que eu puxo a responsabilidade para mim, eu falo assim, não, eu vou resolver meus problemas, eu vou quebrar esses padrões aí que a minha família tem, de escassez, de falta de dinheiro. Então, a gente vê famílias aí que sempre perdem dinheiro, que sempre o avô perdeu a fazenda, o pai faliu a empresa, não sei quem, sabe? Vem sempre repetindo aqueles padrões. A gente percebe muito isso nas famílias. Então, eu tenho a oportunidade hoje de mudar isso e eu vou ainda deixar, né, que eu acabe quebrando também por algum motivo e ainda deixar que a minha próxima geração entre nessa barca furada. Uhum. Então, eu acho que é um papel nosso hoje, da gente fazer isso, da gente procurar abrir a visão, abrir a consciência, né, entender os padrões aí que a gente repete, quebrar esses padrões para a gente poder deixar a nossa próxima geração mais livre, mais liberta de tanto problema, não é? É como a Ju falou aqui, ó, é o seu despertar. Eu fui convidada várias vezes para fazer a constelação e não fiz, mas fui entendendo o processo e aí chegou o momento certo e foi maravilhoso. É isso também. Cada pessoa tem o seu momento, né? E é você também respeitar isso, porque se você atropela, se você vai além, vai chegar um ponto que também você não vai mais passar daquilo. Ou você vai desistir, ou você vai continuar naquela mesma situação. Então, é importante isso daí também que a Juliana falou, é você respeitar o seu momento. Eu acho também que tudo tem o seu momento, né? A gente sempre fala, né, que o cliente sempre acha a consteladora certa no momento certo. Isso. Né? Quando ela se sente preparada, a gente também, na função, né, com ajudantes, né, que é o papel que a gente faz, né, na própria ordens da ajuda lá que a gente aprende, a gente não pode atropelar, a gente não fica catando o cliente, mostrando para ele que ele precisa mudar a vida dele. Ele vai mudar a vida dele na hora que ele sentir, que é o momento de mudar, né, já chega, já dá um basta já em tanta repetição, a partir do momento que ele abre a consciência. Aí sim ele procura ajuda no momento dele. Isso. Porque, como você falou, se ele atropelar, não vai adiantar. Não adianta falar, meu marido precisa. Vou marcar uma constelação para ele. Para ele fazer. Não funciona, gente. Não funciona. Porque a pessoa não está preparada para ver o que está acontecendo na vida dele mesmo. E às vezes até, né, Lenice, quando a gente muda, o outro também muda. Às vezes é muito uma postura sua, né? Quando você deve querer ser mãe do seu marido ou mãe das pessoas, as pessoas automaticamente também já vão mudando de postura também. Vão mudando. Então eu digo assim, se você quer ajudar alguém, faça por você. Né? Comece por você, né? Se a gente começar a pensar dessa forma, né? Se eu quero ajudar, eu percebo que meu marido, ou minha mãe, ou alguém da minha família tem determinado problema, que aquilo está atrapalhando a vida dele e tal, aí você começa a pensar, mas por que aquilo está me perturbando? Se eu tenho a minha vida, se eu sou responsável pela minha vida, por que é que eu estou me preocupando que o meu marido ou que o meu irmão, apesar, né, de tanta proximidade, mas a vida é dele. Ele tem as responsabilidades dele, ele sabe o momento dele de resolver as coisas e de agir. Se isso está me perturbando, é porque tem alguma coisa por trás. É meu, não é dele, né? Então, aí você vai procurar ajuda, gente. Eu fico implicada ali com a minha mãe, eu fico implicada com o meu irmão. Quanto ao meu relacionamento com ele, por que, né, que eu estou me preocupando tanto com isso? Aí a pessoa procura para si, né? Ela resolve aquilo com ela vai entender o porquê que ela tem às vezes uma divergência, uma briga, né? Sempre tá brigando com o irmão, né? Ou o irmão tá sempre falindo e a pessoa tá sempre querendo dar conselho. E a pessoa vai procurar para si. Quando ela entende o porquê daquilo, né? Que com certeza ela vai achar ali alguma coisa por trás, automaticamente aquele irmão já sente a postura dele diferente. Isso. Né? Muitas vezes as brigas cessam ou as brigas diminuem. Você começa a entender por que aquele irmão ou marido age daquela forma. Você começa a perceber que tem alguma coisa por trás daquela forma dele agir, né? Que ele às vezes está agindo inconsciente, não tá fazendo aquilo por querer, né? E aí você muda a sua postura, muda a sua forma de ver, a pessoa também percebe imediatamente que você mudou a sua postura e a coisa vai apaziguando. E a gente não muda ninguém. A gente só muda a nós mesmos. Muda a gente. E não adianta querer mudar a outra pessoa. Não adianta você ficar achando, fulano tem que fazer, tem que mudar, porque se ele não mudar, eu também não mudo. Não é por aí, é o contrário. E cada um tem o seu momento, né? Como o Ju bem falou aí, cada um tem o seu momento.
Agora, o autoconhecimento, eu acho assim que em qualquer momento, em qualquer fase da vida que você busque conhecer alguma coisa, você já começa a ampliar a sua visão e o seu crescimento daí para frente é exponencial, não é? Em todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. Principalmente se você aprofundar um pouco mais nessa visão sistêmica, nas constelações, né? Você começar a ver essa questão. Assiste vídeos, né? Tem vídeos novos, tem vídeos de outros profissionais também, de vários profissionais aí na internet. Quando você começa a assistir, um vai puxando a outra. Você começa a entender como que funciona. Dependendo do vídeo, o que você vê no vídeo, você quase que se autoconstela, né? Porque muitas vezes o que aconteceu ali naquele vídeo te toca tão profundamente que você não precisa nem de fazer a constelação. Você já entende o que aconteceu, você percebe que tem aquilo na sua vida e você já consegue automaticamente mudar. Você muda a sua postura, você muda sua forma de agir e você consegue passar por esse problema. A constelação tem essa vantagem muito grande, né, Germana? Exatamente. Muitas vezes não é preciso, né, você fazer uma constelação em si. Se você buscar entender, se você buscar estudar um pouco mais profundo, muitas das questões podem te tocar e daí você já muda a sua consciência e age diferente, né? Até porque não adianta você fazer uma constelação e continuar no mesmo lugar. Depois de São as escolhas, né? São as escolhas, né? A constelação não faz milagre, né, gente? A constelação, ela simplesmente te mostra onde que a sua vida está bloqueada, onde que o amor parou de fluir, né? Porque nós não falamos aqui que vem lá dos bisavós, né, dos avós. Então vem todo um amor que vem passado de geração em geração. Em algum momento ali, ele pode estar bloqueado. Sim. O que você precisa fazer é desbloquear e seguir a sua vida, né? Então isso que a constelação faz. Fazendo diferente, né? Fazendo diferente. Mas é isso que a constelação faz, né, Gerlane? Ela mostra aonde que está o problema. Agora, só mostrar não quer dizer eu mostrei e pronto, sua vida virou flores daí para frente. Não é isso, né? Então você tem a escolha, você pode escolher continuar da forma que está, apesar de que você não fica totalmente da forma que está, porque a partir do momento que você viu, você não tem como desver mais, né? Então, pelo menos você sabe que o problema está ali. Agora, o que você vai fazer com isso? Você pode ficar, é uma escolha, você pode ficar no mesmo lugar, ou você pode tomar as rédeas disso e falar, não, eu vou fazer diferente da agora para frente. Eu vou honrar todos eles que fizeram tanto por mim e vou fazer melhor. Não fazer melhor, eu vou fazer um pouco diferente, mas de forma a levar tudo para o mais, né? Levar a minha família para um outro patamar. E isso explica até assim, né, que muitas vezes a gente, como é o tema aqui da live, né, mudar de cidade. Muitas vezes a gente muda de cidade e continua com as mesmas questões, né? Aí você começa a pensar assim, eu sou azarada, eu já mudei, eu já fiz tudo e não consigo mudar. Nada dá certo na minha vida. Nada dá certo. Mas por quê? Porque se você não tiver aquela consciência do porquê que aquilo está acontecendo, realmente não vai mudar. E se você toma aquela consciência, aí você precisa dar os seus passos de forma diferente, porque se não for assim também não muda, né? Não muda, aí permanece a mesma coisa. Aí você cai naquele vitimismo, né? Eu sou assim, tudo acontece comigo, eu não consigo mudar. Mas, se você vê, a partir do momento que você vê e toma uma ação com relação àquilo, não tem como você ficar no mesmo. Você já vai dar um passo a mais. Exatamente. É preciso ter a sua autorresponsabilidade. Olha, e é muito bacana quando você vê pessoas que estão fora, né? Que você viu que deu um passo a mais, se libertou e está sendo feliz, está tendo uma vida leve, as coisas estão fluindo, né? Lá fora. É a melhor coisa, porque quando você sai, dá com os burros na água, como diz o outro. E às vezes Gente, é uma infelicidade, não tem como. E às vezes até a pessoa muda de cidade, conquista o que quer, né? Por exemplo, se forma, vai trabalhar, ganha dinheiro, mas dentro dela é tão infeliz, né? Que também não faz sentido você viver uma vida assim, com tudo e ao mesmo tempo com nada, né? Até consegue muita coisa, mas o peso, né? O peso que paga por aquilo é muito grande. Não traz felicidade. E a felicidade, eu acho que a
felicidade vem daquilo do simples, né? Do que é essencial, daquela leveza, né? Daquela tranquilidade, de você estar ali aproveitando as coisas, curtindo realmente, né? E vendo que a sua vida está caminhando para o mais, caminhando para frente. Exatamente. Então, é importante também que a pessoa pense, né? Assim, eu quero mudar de cidade. Por que você quer mudar de cidade, né? Primeiro passo é isso, é refletir. Eu quero porque eu não aguento mais essa vida. Se você for com tá no outro. com esse pensamento de querer excluir a sua família, quem você deixou, você também não vai alcançar muito o que você deseja, né? Eu gosto muito de falar, assim, que antes de dar esse passo, eu acho que é muito bacana, sabe? A pessoa querer ir para uma outra cidade ou ir para um outro país, ter essa experiência, que é uma experiência muito rica, né? Você conhece muita coisa diferente, cultura, gastronomia, tudo que você aprende é muito bom. Eu gosto, sabe? Muito disso. Mas eu acho que hoje, para a pessoa dar esse passo, ela precisa antes ter uma programação, uma preparação. E isso inclui esses probleminhas básicos, que são muito inconscientes, de repetição de padrão e tal, mas que a pessoa precisa começar a observar a vida dela. Entendeu? E às vezes, antes de partir para fora, ela precisa observar como é que eu estou aqui hoje, como é que é o meu mundo aqui hoje, né? Essa dor que está em mim aqui está relacionada a quê especificamente? Porque senão ela dá um passo muito grande e às vezes é obrigada a voltar. E às vezes, o que acontece, né? Assim, você tem alguma questão com seus pais. Às vezes, o que os seus pais querem é apenas um reconhecimento de gratidão, né? Um reconhecimento de gratidão pela vida que você recebeu, que você é tão ingrato, né, que você não consegue enxergar aquilo, e isso vai acompanhando você para o resto da vida, né, Helene? Se você não é importante isso que você está falando, porque muitas mulheres, né, muitas pessoas a gente vê que saem sim da cidade, mas com esse intuito: eu não aguento mais a minha família, não aguento mais a minha mãe, eu vou ter que ficar longe deles para poder ter um alívio, mas esse alívio não chega. Não chega. Não chega. Quando ela chega lá, muitas vezes, nessa cidade, ela começa a ver que ela está repetindo as mesmas coisas que ela julgou na mãe dela lá atrás, sabe? Às vezes reclama do casamento, minha mãe é grossa, minha mãe xinga, minha mãe, né, eles brigam muito, e aí ela vai para outra cidade, às vezes ela arranja um parceiro, e aí ela começa a brigar com o parceiro igualzinho ela viu o relacionamento da mãe. Então tem isso também, essa questão que a gente aprende muito, né? Essa visão sistêmica. Tudo aquilo que você julga, você repete. Você repete. Então, é uma coisa que a gente vê muito isso, né? Quando você vê, por que a pessoa não está se dando bem lá naquela cidade? E às vezes até, né? Cá na família de origem. Às vezes, como você falou, a pessoa muda de cidade, se relaciona com alguém, casa, e os problemas começam a aparecer na família do parceiro, né? É porque minha sogra é assim, porque minha cunhada é assim. Mas tudo isso é reflexo do seu sistema familiar de origem, né? Porque um vai alimentando o outro, né? O seu marido, a pessoa que você escolhe, é perfeito para você no sentido de mostrar aquilo que você precisa ver. Então, se você traz problemas com a sua família, se você tem problemas com a sua família de origem, isso vai ser representado mais na frente, através de um casamento da família do seu parceiro. E você continua com os mesmos problemas. E agora você imagina, né? Pessoas muitas vezes que vão morar em outra cidade ou vão morar em outro país porque se casaram com alguém, né, daquela cidade ou daquele país que tem uma cultura diferente, vem de raízes diferentes, né? Então você imagina o que é? São duas famílias que vão se unir, que não é só o cara e a mulher, né, que se encontraram, são duas famílias, né, que vem toda a ancestralidade de um com toda a ancestralidade do outro, e quando eles se juntam, praticamente se atraem, né? Porque aquilo que falta em um sistema, a pessoa busca no sistema do outro. É aquilo que você falou. A pessoa vem exatamente para te mostrar onde está a sua ferida. Onde você precisa olhar, o que você precisa ver na sua família. Olha só como que é complicado, né? São as sistêmicas, né, que estão aí atuando o tempo todo. O tempo todo, exatamente. E isso eu acho bacana a gente ampliar para conhecer a família, a nossa ancestralidade. Porque a maioria de nós, eu posso falar por mim mesma, eu venho de uma família onde eles não falam muita coisa. A
a minha mãe é caçula, eu também sou caçula. E a minha mãe, ela não sabe contar muitas coisas da família dela. Ou por não lembrar, sabe? Ou dependendo do que você pergunta, ela fala que os pais não falavam muito, não conversavam muito sobre isso. Então a gente não conhece a família. Você não conhece as dificuldades que eles tiveram, os problemas que eles tiveram nos relacionamentos, que eu posso hoje, por exemplo, estar repetindo. Sim, exatamente. Então, como que a gente pode ver isso? Se eu não estou vendo isso, se eu não sei a história, né? Eu posso até resgatar essa história fazendo genograma, né? Árvore genealógica ali, eu posso resgatar isso. Eu vou conversar com meus familiares e tal. Mas a única forma que eu tenho hoje é através da constelação familiar. Porque a constelação familiar vai me mostrar onde que está o problema, que tipo de problema que é. O que está acontecendo. Então, se eu não quero, por exemplo, às vezes não entendo que esse é o meu momento e tudo, mas eu já posso procurar saber a história da minha família. Porque quando eu começo a voltar lá atrás, né, tem pessoas que lembram, tem pessoas que têm os avós ainda que estão vivos, né, dependendo da idade, que uma coisa que às vezes a avó falou com relação ao relacionamento dela, quando ela fala, você fala assim, putz, eu tô fazendo a mesma coisa com meu marido. Muito isso, né? A gente vai repetindo e não sabe nem porquê, né? Eu lembro muito, antiga, até hoje em dia ainda o pessoal ainda fala muito, né? Que dinheiro é sujo. Você pega em dinheiro assim, vai lavar a mão que dinheiro é sujo. Então você fica com aquilo, né? Não, dinheiro é sujo, eu não quero dinheiro. E o dinheiro não vem. Não vem. Então, muitas questões que a gente pode estar ligado ao nosso sistema familiar. E somente conhecendo, como você falou, a nossa família, somente tomando consciência, somente constelando, somente se posicionando e vivendo a constelação é que a gente sim consegue mudar. Vai ver, né? São crenças, né? Crenças da família, né? E a família traz muitas crenças. Isso. Que a gente ouve isso desde criança. Desde criança que a gente vem ouvindo. Dinheiro é sujo, vai lavar a mão, menino. Pra que você pegou nesse dia? E isso a gente carrega para a vida toda. É impressionante como que a gente carrega isso inconsciente. Muitas vezes aconteceu lá na sua infância, você nem percebe mais, né? Outra coisa que a gente ouve muito é falar assim, quem tem muito dinheiro é alguma coisa errada fez. E aí a gente internaliza isso. Gente, para que eu vou ter muito dinheiro? Porque se eu tiver muito dinheiro, é porque eu fiz alguma coisa errada. A minha mãe vai pensar que eu fiz alguma coisa errada. Então eu não vou ter dinheiro e o dinheiro não vem. Não vem. Né? O dinheiro não vem, gente. Muita coisa do que a gente passa, estando fora da cidade ou em qualquer lugar, tá cá atrás. E a gente não consegue ganhar dinheiro, né? Aquele sonho americano de ir para América, de ganhar muito dinheiro. Quando a pessoa chega lá, ela não consegue guardar nada, ela não consegue ter aquele dinheiro. Por quê? Porque ele ouvia a mãe falando que quem tinha muito dinheiro, né? Era errado. Porque tinha feito alguma coisa errada. Ou se quem tem muito dinheiro, não tem amor. Ou tem dinheiro ou tem amor. Aí a pessoa quer um relacionamento, o que ela na cabeça dela, o que ela faz? Para ela ter um relacionamento bom, ela começa a se sabotar para não ganhar dinheiro. Isso. Né? Então, assim, eu acho que é essa pergunta que nós colocamos, né? Será que mudar de cidade te livra dos problemas sistêmicos? Já foi mais provado que não, né? Já foi mais do que provado, né, Gerlane? Eu acho que, como diz outro, nós estamos falando aqui de experiência própria, né? Experiência própria. E eu imagino que muitas das pessoas que estão aqui se identificaram e as outras pessoas que vão em algum momento assistir, né, essa live, elas vão se identificar muito com isso. Sim. Porque não importa onde a pessoa esteja, não importa. Os problemas vão acompanhar para qualquer lugar onde ela vá, né? Então, para mim, ela tem duas opções. Ou ela começa a resolver as suas questões antes de tomar essa decisão, né? Ou se ela já tomou a decisão e se ela já está fora da sua cidade natal, né? Ou se já está fora do país e percebe que existe algum bloqueio, né? Alguma coisa que não está tão legal, que está incomodando, ela precisa procurar entender melhor isso, né, Gerlane? Precisa olhar para dentro, né, de si. Primeira coisa, né? Olhar para si, olhar para dentro, entender. E saber, né, Helenice, que tem um caminho, né? Que tem um caminho pode ser diferente, né? Que nada é uma verdade, não está nada escrito na pedra dizendo você vai viver assim pro resto da vida, não. Você pode... O resto da vida repetindo o padrão, o resto da vida infeliz, o resto da vida fazendo aquilo que você não gosta, ou estando com quem você não gosta. Nada disso está escrito na pedra. E nós somos provas vivas disso, né?
Somos provas vivas Nós somos disso. provas disso. E assim, eu falo que assim, eu mudei, né, várias cidades, conheci muitas pessoas e somente quando eu olhei para dentro de mim, quando eu entendi as minhas questões, aí eu realmente pude olhar até para as outras pessoas de formas diferentes, porque a gente ou cobra do outro, ou julga o outro, ou julga a cidade, e não é nada disso, não é o outro, não é a cidade, é você mesmo. Tudo tem que partir da gente, né? O primeiro ponto é a gente se analisar. Uhum. Se analisar. E entender que isso não é problema, né, Gerlane? Não, Isso não não, é problema, não é porque a gente é pior do que o outro, não é se sentir, não. né? É Todo sentir que você precisa dar um passo a mais, melhorar, crescer, fazer diferente. Eu acho que o negócio não é se desvalorizar e achar que você é pior do que o outro, porque tem uma série de problemas, que todos nós temos vários problemas. Todos nós temos nossas E não questões. é porque a gente trabalha com constelação ou porque a gente já constelou, né, em algumas vezes, não é isso que vai fazer com que a nossa vida não tenha problemas, mas todos nós temos problemas no dia a dia, como qualquer um, né? Uhum. A única coisa que eu acho que difere é que a gente pode, nem sempre também, a gente pode buscar os recursos mais rapidamente. Sim. Né? Pela consciência que a gente tem, pelo conhecimento, a gente já pode identificar mais rapidamente. É mais rápido, né, o processo. A gente já não sofre tanto como antes, né, de estar querendo entender. É Eu vou mais. te contar uma experiência própria que aconteceu comigo recente, pouco tempo. Uma situação engatilhou uma dor em mim muito forte. Uma sensação que, pense numa sensação ruim, de você começar a chorar, chorar, chorar. E eu não sou de chorar, não. Menina, aquilo só me vinha na minha cabeça coisa ruim, eu comecei a chorar, um sentimento horrível dentro de mim. Na hora eu falei assim, gente, na hora, sim, né? Depois de algumas horas, vamos dizer, né? Que não é nada instantâneo, né? Eu falei assim, gente, esse sentimento não é meu. Não tem nada que está fazendo com que eu tenha esse sentimento em mim. Isso não é meu. Foi impressionante, Gerlane. Eu falei assim, vou constelar isso, porque isso não tem lógica, isso não é meu. Aí eu fiz a constelação e realmente, quando eu fiz a constelação, eu busquei ele lá atrás, lá na minha ancestralidade, sabe? Eu tava com o sentimento de outra pessoa, só que o gatilho aconteceu na minha vida atual, na atualidade, né? Mas foi uma coisa que aconteceu lá atrás. Então. Depois que eu constelei, pronto, eu nunca mais tive esse sentimento. Então, hoje a gente consegue identificar mais rápido, né? A gente identifica rápido. Então, a gente tem possibilidades de sair de tudo mais rápido. Mas, às vezes, também a gente fica, né? Com emaranhados aí, que a gente custa entender por que a gente está nessa situação. Mas eu acho bacana, eu acho muito bacana a pessoa procurar se entender. A mulher, por exemplo, a mulher foi muito podada, né? Durante muitos anos. Sim, Né? sim. Para não sentir, para não chorar, para não ser tão mole, né? Aí a gente vai para o mercado de trabalho, igual no seu caso, por exemplo, a gente vai para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho força a gente a usar o masculino, né? Que a gente tem que dar o sangue, tem que ter sangue nos olhos para fazer as coisas acontecerem, senão a gente não consegue se igualar ao homem no mercado de trabalho. E a gente começa a fazer tudo porque a gente já tinha as nossas funções, né? Antigamente, as funções muito bem balanceadas, né? Porque a mulher fazia o que o homem fazia. Hoje a gente faz o da mulher e do homem. E a gente não tem tempo para parar e olhar os nossos próprios sentimentos. Exatamente. Então, é muito importante isso hoje, eu acho, que é a mulher parar, ter o seu tempo, entender que ela é cíclica, que a mulher não tem que se comparar ao homem, que o homem não é cíclico igual a gente, não. A gente, né, tem as fases, tem hora que a gente está bem, tem hora que não, né? Tem o período menstrual, que é onde a gente tem uma baixa, e a gente precisa respeitar isso. Muito, né? A questão hormonal mexe muito. A questão hormonal, tudo mexe muito com a gente. E isso em qualquer lugar também, né? Isso em qualquer lugar. A gente precisa se entender, se respeitar o corpo, respeitar, né, a mente, e a gente partir para o autoconhecimento. Eu acho que é um ponto principal, é a gente se entender o que a gente está sentindo e procurar ajuda, não ter vergonha de procurar um profissional, de procurar um terapeuta, né? Procurar um profissional da ajuda qualquer, para ajudar a encaminhar. Você não precisa sofrer sozinha, né? Pra quê, né? Pra quê? Você já não está sozinha. Você pode, às vezes, ter a sensação de estar sozinha, mas a gente nunca está, né? Exatamente. A gente nunca está sozinha. Então,
Então, a gente tem toda uma ancestralidade, toda, né, que está aqui com a gente. Então, sozinha a gente nunca vai estar. Mas a sensação muitas vezes vem. Agora, para que eu vou sofrer sozinha, sendo que várias pessoas, eu já passei por essa situação, você já passou, né, por essa situação. Coisas que não são simples. Para muita gente isso pode ser simples, mas quando a gente está vivenciando, o momento que a gente está vivenciando, isso não é simples, não. Isso muitas vezes é um monstro, né, que a gente custa a ultrapassar. Mas se a gente sabe que tem pessoas que já passaram, já venceram aquilo, para que eu vou ficar inventando a roda, né? Já foi inventada, né? A roda já foi inventada, pessoas já passaram por aquilo, já conseguiram chegar lá na frente, né? Já deram outros passos a mais. O que a gente tem que fazer é dar um salto aí. Para que eu vou ter que repetir passando tudo, passinho por passinho, sendo que eu posso ir lá, né? Buscar aquela pessoa que vai me ajudar, que vai me orientar, que vai me mostrar, né? Um ponto a mais. Eu já dou uma volta aí, corto o caminho. E segue, né? E já vou seguir, porque é isso que a gente veio para fazer, para evoluir, né? A gente veio para buscar e para evoluir, a gente não pode mesmo ficar. Então hoje, Gerlane, se você hoje já fez a sua mudança de carreira? Já fiz minha carreira, já mudei de várias... Mudou de cidade de novo, como mudou de profissão? Foi, mudei, mas tudo isso, né, teve um significado para mim que hoje eu entendo e agora eu consigo acolher, né, tudo isso, todas essas fases que eu passei, todas essas mudanças, eu consigo entender, eu consigo acolher e hoje eu vivo assim com mais fluidez, como eu já falei, e com a sensação de que tudo o que eu passei, todas essas mudanças valeram muito a pena, porque foram através delas que eu pude me despertar, que eu pude entender, que eu pude buscar essa ajuda para que hoje eu estivesse aqui também tentando ajudar a essas pessoas que estão nesse início, né, nessa busca também. Porque o meu caso também foi assim. Eu passei por várias dificuldades também, né? Porque quando a gente muda a primeira vez, então, a gente não tem esse conhecimento, a gente fica realmente muito apegada, a gente tem muita saudade, né? Muita saudade da família, A adaptação é difícil, mesmo que seja aqui no Brasil, não precisa nem sair para fora para você ter as dificuldades de adaptação. Muitas pessoas acham que não, as pessoas acham que ir para fora é muito difícil, mas mudar aqui dentro é fácil. Mas todas as duas têm proporções diferentes, mas os sentimentos são muito parecidos. Essa saudade, essa perda de apoio, essa sensação de estar sozinho, né, de ter que desbravar tudo sozinho. Os sentimentos são muito parecidos. E esses sentimentos, a causa deles está no mesmo lugar. Né? A gente sabe que a causa de todos esses problemas, de todas essas dificuldades, estão em tudo que nós falamos aqui. São essas questões aí, essas 3 leis, né? Exatamente. Você vê que tudo que nós falamos, tudo que nós conversamos aqui, em tudo nós voltamos, né? Em uma hora ou outra a gente voltava nessas 3 ordens, nessas 3 situações que estão regendo a nossa vida o tempo inteiro. Ela está fazendo com que uma hora ou outra a gente está em determinada lei ali, hora ou outra a gente está em determinada lei. E na maioria das vezes, tudo que nos trava, tudo que nos bloqueia, está na nossa família. Está originado na nossa família. Muitas coisas dependem do relacionamento com os pais, outro do relacionamento com a mãe, que trava, porque a mãe tem muito a ver com essa questão do sucesso, né? Do dinheiro. O pai tem essa questão da gente ir para o mundo, muitas vezes a gente não consegue ir, de se sentir segura para buscar os projetos, buscar as coisas. Tudo que a gente hoje está aqui no dia a dia, vivenciando e tendo dificuldades, muito disso está simplesmente nos nossos relacionamentos com o pai ou com a mãe. Você teve essa situação também direcionada ao seu pai ou à sua mãe? Você sentiu isso em algum momento? Sim, sempre, né? Sempre eu sentia isso, mas eu não entendia o porquê, não sabia de onde vinha, né? Só depois que eu me aprofundei nisso foi que eu pude entender, pude reconhecer que era tudo isso e conseguir, né? Fazer diferente, conseguir me sentir mais livre, sem tantos
pesos, né? Mas é impressionante como que a gente não consegue, de início, identificar, não é? Sem o conhecimento sistêmico, a gente não conhece, não consegue identificar onde que está isso. Você imaginava que as situações que você passava no dia a dia estavam relacionadas a buscar talvez o seu pai ou buscar a sua mãe? Você imaginava isso? De forma alguma. Isso tudo era no inconsciente, né? Racionalmente a gente não consegue. Só mesmo quando eu fiz esse mergulho aí no autoconhecimento é que eu pude entender tudo isso. É muito bacana isso. Olha, eu fiquei apaixonada a partir do momento que eu entrei nas constelações, comecei a aprofundar mais nessa visão sistêmica, eu fiquei apaixonada. Deve ter sido assim com você também, né? Sim, tanto que hoje eu escolhi, né, trabalhar com isso também. Eu parti do coach. Eu sempre eu via, né, nessas mudanças de cidade, eu via que mulheres desistiam do sonho. Elas iam para a cidade, às vezes estavam muito bem lá, o marido estava bem na empresa, sabe? Mas elas não se adaptavam, elas não ficavam. E quando assustava, elas estavam indo embora. Elas desistiam dos sonhos, desistiam, sabe, da cidade e voltavam para trás. Eu ficava impressionada com aquilo. Gente, como a pessoa não tem resiliência? A gente julgava, né? Julgava. Como que ela não tem resiliência a ponto de estar tão bom aqui, um salário bom, sabe? Uma empresa boa, uma empresa que dá condições, né, qualidades para a família e tal. Menina, eu ficava assim. E sempre no julgamento, né? Mas esse julgamento, de certa forma, me fez buscar, sabe? Que eu busquei o autoconhecimento para entender por que isso acontecia, sabe? Por que eu tinha, às vezes, vontade de voltar, tinha aquela sensação ruim, aquele vazio, ficava com aquilo. E aí, me veio, primeiramente, o coaching. Aí eu entrei no autoconhecimento, que o coaching também traz uma bagagem muito boa pra gente e tudo. E através do coaching eu conheci a constelação. E quando eu identifiquei, porque mesmo nos processos de coaching com as mulheres iam até certo ponto e paravam. Tinha algumas que não conseguiam dar prosseguimento. Aí foi um outro momento que eu fiquei assim, gente, mas por que elas não dão seguimento, né? Por que elas param naquele ponto ali, desistem e tal? Então eu fiquei naquela, né? Comecei a procurar o porquê daquilo. Aí quando eu entendi que, né, através das constelações, que sempre por trás de um problema tem algo sistêmico. Isso, exatamente. Então, elas tinham vontade de resolver os seus problemas. E isso aconteceu também comigo várias vezes. Eu me percebi querendo resolver um problema, mas eu voltava, ficava no meu lugar, na minha zona de conforto e não resolvia a questão. Então, isso me fez buscar, sabe? Me fez buscar essa questão. E aí eu caí na constelação, né? Onde a constelação me fez entender que por trás disso tinha algo sistêmico, tinha algo que puxava elas para trás. Quando elas começavam a se desenvolver, começavam a buscar, começavam a querer as coisas, elas travavam. E aí eu comecei a aprofundar na constelação. Mas é claro, a gente passa pelo processo primeiro, né, Gerlane? Com certeza. Primeira coisa é a gente começar. Aí eu comecei a entrar nos meus processos. Comecei a entender as minhas dificuldades, né? O que me travava, o que me bloqueava, o que estava me fazendo também não conseguir levar essas mulheres, porque acontece também, né? Da gente não conseguir levar essas mulheres adiante, por quê? Porque também tem uma trava em mim, né? E elas também não davam sequência naquilo. E aí eu comecei a aprofundar mais nas constelações. Eu aprofundando, me apaixonei mesmo, porque hoje eu particularmente acho que é a melhor forma e a forma mais rápida da gente identificar e resolver problemas. Se a gente tiver disponibilidade para agir, né? Se a gente tiver disponibilidade para tomar atitudes que vão fazer a gente caminhar para frente. Então isso aí para mim foi um ponto mágico da constelação. É isso, mas é isso, cada um tem o seu momento, né? A gente, eu espero ter ajudado, né, as pessoas que nos assistiram aí de qualquer forma e que vai assistir ainda, né? Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma e que tá aí, né, meu Instagram, se precisar de alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, eu me coloco à disposição também. Agradeço você, Lenice, pelo convite. Eu acho que foi muito bom, tudo que você trouxe, Gerlane, a sua história, né? A sua história contribuiu muito para que várias mulheres, as pessoas que vão assistir aqui, que elas se identifiquem, né? Elas vão se identificar com os processos, com tudo que você passou, né? E a forma como você deu a volta, né? Como você deu a volta por cima. Como que você tem hoje uma vida completamente diferente. Isso. Uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida de busca, né? Porque a gente nunca chega também ao ideal, vamos dizer assim, né? A gente está sempre buscando.
né? Sempre. A gente está sempre buscando algo, sempre querendo melhorar. Aí eu te agradeço muito, foi muito bom. Foi muito bom a sua participação. A todo mundo que participou. E aí, a gente está por aí. Qualquer coisa, é só mandar um direct que eu respondo. Deve ter aparecido aí em cima aí, né? O Insta da Gerlane. Vocês acompanham lá o trabalho da Gerlane, que também é um trabalho muito bom. Tudo voltado para as constelações, né, Gerlane? O autoconhecimento. Isso. E espero que a gente se encontre mais vezes, viu, Gerlane? Que a gente bata mais papos aqui, né? Foi muito gostoso trazer esse assunto, foi um assunto bacana. Isso. E de ter você aqui comigo no meu Insta. Eu te agradeço muito. Obrigada. E aí a gente, por outra oportunidade, a gente vem com outro tema aí que possa ajudar a esclarecer mais, né, as pessoas também. Isso mesmo. Eu acho que é muito importante a gente levar para essas pessoas essa visão sistêmica, né? E cada vez mais tem aparecido mais consteladores, né? Mais pessoas que estão aí dispostas a ajudar. E essa visão é para a vida. Essa visão é para a vida. Então, é para você ter uma postura diferenciada. Eu acho que esse é o nosso porquê, né? O nosso para quê. Para que a gente faz isso? Para deixar que essas pessoas também tenham uma oportunidade de ampliar a visão, de ter aí uma vida mais leve, né? Em qualquer lugar, independente do lugar onde ela resolva viver, não é isso, Gerlane? Exatamente. Que possam ter liberdade de escolha e de fazer diferente, né? Fazendo sempre diferente. Beijo grande, boa noite. Beijo, querida. Tudo de bom para você, então. Muito obrigada, viu? Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito bom, gente. Foi um bate-papo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Vou fechando aqui, eu vou finalizando então essa live. Nas próximas a gente vai trazendo um outro tema, sempre voltado aí para as constelações, para essa visão sistêmica, né? Para quem está em outro estado, ou está em uma outra cidade, ou até mesmo para quem foi para fora do país, né? Para que a gente possa abrir um pouco mais a consciência, a essa visão e entender que a gente pode sim ser feliz em qualquer lugar onde a gente resolva viver. Basta que a gente mude a nossa postura, né? Que a gente mude um pouco aí a nossa visão e esteja dispostas a resolver os nossos problemas hoje, para que a gente possa liberar as nossas futuras gerações, né? Para que a nossa geração seja bem mais leve, bem mais feliz. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo. Um grande beijo, então, e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.